Conheces aquela sensação? O vazio no peito quando ela diz que precisa de um tempo. O olhar seco quando descobres mensagens no telemóvel dela. A incompreensão diante do súbito desinteresse depois de meses em que deste tudo de ti. O sabor amargo ao perceberes que enquanto construías um futuro, ela procurava apenas um presente conveniente. Não estás sozinho e, mais importante, não estás louco. Por trás dessa dor existe uma verdade ancestral que foi sistematicamente apagada da consciência masculina moderna. Uma verdade que filósofos como Arthur Schopenhauer ousaram articular mesmo sob o risco do ostracismo social. Uma verdade sobre a natureza feminina que hoje é considerada heresia mencionar, mas que continua a operar silenciosamente, destruindo homens que se recusam a enxergá-la. Hoje vais entender o que ninguém teve coragem de te dizer. Capítulo 1. A ilusão romântica desmascarada. O amor é uma armadilha que a natureza nos prepara, diria Schopenhauer. E ele estava certo. O filósofo alemão, conhecido pelo seu pessimismo lúcido, foi um dos poucos pensadores que ousou olhar para o amor sem as lentes cor-de-rosa do idealismo romântico. Para ele, o amor não é essa força mágica e nobre que a cultura nos vende, é simplesmente um mecanismo pelo qual a natureza garante a sua continuidade. O homem moderno foi condicionado a acreditar que as mulheres amam como ele ama, com lealdade incondicional, com sacrifício voluntário, com entrega completa. Mas Schopenhauer desnudou essa ilusão ao identificar que o amor, especialmente na perspectiva feminina, é fundamentalmente utilitário. O que os homens chamam de amor é maioritariamente obra da natureza, que procura apenas perpetuar a espécie sem se importar com a felicidade individual, observou Schopenhauer. Para ele, o amor romântico é apenas o véu bonito que cobre um processo puramente biológico, a seleção do parceiro mais adequado para a reprodução e subsistência. A mulher, biologicamente condicionada pela responsabilidade da maternidade, desenvolveu ao longo da evolução uma abordagem pragmática e seletiva em relação ao amor, não por maldade ou manipulação consciente, mas por puro imperativo biológico. Esta é a base da natureza feminina que Schopenhauer descreve, não uma vilania calculada, mas uma programação evolutiva que visa a sobrevivência dela e da sua prole. Capítulo 2. O espelho digital da natureza feminina. O que Schopenhauer teorizou no século XIX, a era digital escancarou no século XXI. As aplicações de relacionamento são laboratórios vivos que apenas confirmam as observações do filósofo alemão. Observa o Tinder e as suas variantes. Enquanto o homem médio desliza para a direita em 60% dos perfis, demonstrando um critério amplo e generoso, as mulheres aprovam apenas 4,5% das opções. Esta seletividade extrema não é coincidência, é exatamente o que Schopenhauer descreveria como a natureza feminina em ação, priorizando qualidade sobre quantidade. O Instagram, por sua vez, tornou-se o palco moderno onde se manifesta o que o filósofo chamou de vaidade feminina. Não é apenas narcisismo digital, é a expressão contemporânea do instinto feminino de exibir valor reprodutivo e maximizar opções. A mulher com 10 mil seguidores e dezenas de homens nos comentários está apenas a exercer inconscientemente o mecanismo de seleção que Schopenhauer descreveu há quase 2 séculos. E quanto aos divórcios iniciados por mulheres, 70% dos casos nos Estados Unidos, ou à frieza com que muitas encerram relacionamentos de anos sem aparente motivo, não são sinais de crueldade deliberada, mas manifestações do que Schopenhauer identificou como a capacidade feminina de redirecionar o seu interesse quando as circunstâncias mudam. Considera o caso de Marcos, 39 anos, que após sustentar a esposa por uma década durante o seu tratamento contra o cancro, foi abandonado 3 meses depois da sua recuperação, quando ela redescobriu quem realmente era nos braços de um colega de trabalho. Ou Roberto, que financiou o mestrado da namorada no estrangeiro apenas para ser bloqueado em todas as redes sociais uma semana após a formatura dela. São apenas exemplos modernos do que Schopenhauer já havia identificado. A mulher ama oportunisticamente, enquanto o homem ama idealisticamente. Capítulo 3. A verdade que evitas confrontar. Agora presta atenção. A verdade que se segue não é confortável, mas é libertadora.
e não é sobre ela, é sobre ti. A dor que sentes não vem da natureza feminina em si, vem da tua recusa em aceitá-la, vem da fantasia infantil que construíste sobre o amor feminino, ignorando milhares de anos de sabedoria filosófica e evidências biológicas. Schopenhauer diria: o erro do homem moderno é esperar que a mulher o ame contra a sua própria natureza. É como esperar que um felino não caça ou que a água não molhe. A frustração vem da expectativa irrealista, não do comportamento natural. Não é culpa dela, é o instinto. Como diria o filósofo alemão, a seleção natural permeou ao longo de milhões de anos as mulheres que souberam maximizar os seus recursos através de escolhas pragmáticas, aquelas que priorizaram o sentimento puro sobre a sobrevivência prática, não passaram os seus genes adiante com a mesma eficiência. Estás zangado porque descobriste que o jogo tem regras que ninguém te explicou. Estás ferido porque investiste tudo de ti numa fantasia que só existe em filmes da Disney e nos conselhos da tua mãe bem intencionada. Capítulo 4, a filosofia schopenhaueriana do amor. Para entender plenamente a natureza feminina segundo Schopenhauer, precisamos mergulhar mais fundo na sua filosofia. Para ele, o mundo é fundamentalmente expressão da vontade, uma força cega, irracional e insaciável que impulsiona toda a existência. O amor, nessa perspectiva, é apenas um truque dessa vontade para perpetuar-se através da reprodução. Schopenhauer identificou 4 elementos fundamentais na dinâmica entre homens e mulheres. Uma, a assimetria natural do amor. Para Schopenhauer, homens e mulheres simplesmente não amam da mesma forma. O amor masculino tende à idealização, à devoção e ao sacrifício. O amor feminino, por sua vez, é pragmático, contextual e adaptativo. O homem ama profundamente, mas amplamente, a mulher ama intensamente, mas seletivamente, observou ele. Esta assimetria não é um defeito moral, mas uma especialização evolutiva. O homem, sem o ónus biológico da gestação e amamentação, pode dar-se ao luxo do idealismo romântico. A mulher, com o peso da maternidade, desenvolveu uma abordagem mais calculista por necessidade evolutiva. 2. O valor percebido versus valor real. Um insight brutal de Schopenhauer é que as mulheres são mestras em distinguir entre o valor real e o valor potencial de um homem. Enquanto te apaixonas pelo que ela é agora, ela interessa-se pelo que podes vir a ser ou proporcionar. É por isso que muitos homens se sentem usados quando, após alcançarem estabilidade financeira ou estatuto social, são abandonados. Eles serviram como escadas para que ela alcançasse um patamar desejado. Schopenhauer denominava isso de instinto pragmático feminino, a capacidade inata de avaliar homens não pelos seus sentimentos, mas pelo seu valor instrumental. 3. A efemeridade da atração feminina. A atração feminina é frágil como cristal e quebra-se tão facilmente quanto, escreveu Schopenhauer. Ele observou que, enquanto o amor masculino tende à constância quase obsessiva, o interesse feminino é naturalmente oscilante, respondendo a mudanças de circunstâncias e surgimento de melhores opções. É por isso que muitos homens são apanhados de surpresa quando, aparentemente do nada, a mulher perde o interesse ou declara que o sentimento acabou. Para Schopenhauer, não é que o sentimento acabou, é que ele nunca foi o que o homem imaginava. 4. A guerra invisível dos relacionamentos. O filósofo alemão enxergava os relacionamentos não como parcerias harmoniosas, mas como campos de batalha subtis onde diferentes estratégias evolutivas se confrontam. O homem busca fidelidade e certeza de paternidade. A mulher busca recursos e genes superiores, nem sempre do mesmo homem. Esta guerra invisível continua hoje apenas com novas armas, mensagens de texto ambíguas, jogos psicológicos de disponibilidade e a constante reavaliação do melhor negócio disponível, facilitada pelas redes sociais e aplicações de relacionamento. Capítulo 5. A desprogramação necessária. A verdade mais difícil de aceitar não é sobre ela, é sobre ti. Foste programado desde a infância para ser o bom homem, aquele que coloca a mulher num pedestal, que sacrifica tudo por ela, que acredita no amor verdadeiro como mostrado em filmes e livros. Esta programação, segundo Schopenhauer, é a receita perfeita para o sofrimento masculino. Porquê? Porque contradiz a realidade biológica e filosófica das relações entre os sexos. Quando entendes que
A mulher não ama como tu amas, nem deveria, deixas de viver num mundo de fantasia e passas a habitar o mundo real. E no mundo real, como diria Schopenhauer, o amor não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio para fins que transcendem o indivíduo. Foste enganado porque quiseste acreditar, porque a fantasia era confortável, porque a realidade exige uma força que ainda não sabias que possuías. Capítulo 6. O caminho do homem consciente. Agora que conheces a verdade, não a uses para te amargurares, não a uses para odiar, usa-a para cresceres. Schopenhauer, com todo o seu pessimismo, ainda oferece um caminho de libertação. Se o amor romântico é uma ilusão criada pela vontade para os seus próprios fins, então o verdadeiro poder está em transcender essa ilusão. O filósofo propõe 4 pilares para o homem que deseja libertar-se das armadilhas da natureza. 1. Domínio próprio. O homem que se conquista a si próprio é mais poderoso que aquele que conquista uma cidade inteira, escreveu Schopenhauer. A verdadeira liberdade começa quando dominas os teus próprios impulsos românticos e idealistas. Pratica o desapego emocional. Aprenda a encontrar satisfação em ti mesmo antes de buscar validação feminina. Desenvolve a capacidade de amar sem expectativas, não por ingenuidade, mas por força interior. 2. Propósito transcendente. Para Schopenhauer, o antídoto para o sofrimento causado pelo amor é encontrar propósito além dele. O homem que vive para um propósito maior que si mesmo torna-se imune às manipulações do desejo. Afirmou, constrói um projeto de vida que não dependa da aprovação ou presença feminina, seja isso uma carreira extraordinária, uma causa social, uma busca artística ou intelectual, algo que dê significado à tua existência, independentemente de quem está ao teu lado. 3. Independência emocional. Estar sozinho é o destino de todas as mentes superiores, observou Schopenhauer. Ele não defendia a misoginia ou o isolamento social, mas a capacidade de encontrar plenitude na própria companhia. Cultiva amizades profundas com outros homens. Reconecta-te com a tua masculinidade essencial através de desafios físicos e mentais. Aprenda a apreciar o silêncio e a solitude como fontes de poder, não como sinais de fracasso social. 4. Autossuficiência filosófica. Por fim, Schopenhauer recomendava desenvolver o que chamava de visão clara, a capacidade de enxergar através das ilusões sociais e biológicas que nos aprisionam. Estuda filosofia, psicologia, biologia evolutiva, compreende os mecanismos invisíveis que governam as relações humanas. Quanto mais conheces, menos podes ser manipulado ou surpreendido. Capítulo 7. A liberdade além da ilusão. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de esperar que o mundo seja diferente do que é, concluiu Schopenhauer nas suas reflexões sobre o amor e as mulheres. Esta é talvez a sua lição mais poderosa para o homem moderno. A liberdade não está em encontrar a mulher perfeita que contradiz a sua própria natureza, está em aceitar a realidade feminina como ela é, nem angelical nem demoníaca, apenas natural, e construir a tua vida a partir dessa compreensão. O homem que verdadeiramente incorpora essa sabedoria não se torna misógino ou amargo, pelo contrário, torna-se capaz de relacionamentos mais honestos e satisfatórios, precisamente porque abandonou expectativas irrealistas. Ele pode amar uma mulher não por quem gostaria que ela fosse, mas por quem ela realmente é. Pode apreciar a dança da sedução e do relacionamento com a clareza de quem conhece as regras do jogo, pode desfrutar da companhia feminina sem depositar nela a responsabilidade pela sua felicidade ou realização, como Schopenhauer escreveria se vivesse hoje. O homem que se conquista a si mesmo nunca mais será escravizado pelo amor. A escolha agora é tua. Continuar na confortável ilusão que repetidamente te fere ou abraçar a desconfortável verdade que, paradoxalmente, é o único caminho para a verdadeira paz interior. A natureza feminina continuará sendo o que sempre foi. A única variável que podes controlar é como respondes a ela, e nisso, meu amigo, reside o teu verdadeiro poder. Capítulo 8. O renascimento do homem schopenhaueriano. O homem que atravessa o véu da ilusão romântica e abraça a filosofia schopenhaueriana experimenta uma transformação profunda. É como emergir de uma caverna escura para a claridade ofuscante da realidade, inicialmente doloroso, mas inevitavelmente libertador.
Esta transformação manifesta-se em 3 estágios distintos. 1. A fase do luto. Quando compreendes a verdadeira natureza das relações entre homens e mulheres, há um período inevitável de tristeza. Lamentas o tempo perdido, perseguindo fantasias. Lamentas a energia desperdiçada em relacionamentos fundamentados em expectativas irreais. Lamentas, sobretudo, a versão ingênua de ti mesmo que permitiu ser repetidamente ferida pela mesma ilusão. A tristeza é o preço da clareza, escreveu Schopenhauer. Este luto não deve ser evitado ou suprimido, deve ser vivido plenamente. É o ritual de passagem necessário entre a inocência e a sabedoria. 2. A fase da reconstrução. Após o luto vem a reconstrução. É quando começas a redesenhar a tua vida a partir de premissas verdadeiras, não de contos de fadas românticos. Reconstruís a tua identidade não como marido potencial ou namorado ideal, mas como um homem completo em si mesmo. Nesta fase, muitos homens descobrem talentos adormecidos, paixões esquecidas e ambições que haviam sido sacrificadas no altar do amor romântico. Há uma redescoberta do eu autêntico que transcende papéis sociais e expectativas de relacionamento. O homem que se reconstrói a partir da verdade é infinitamente mais poderoso que aquele construído sobre ilusões, observaria Schopenhauer. Esta reconstrução não é apenas psicológica, mas também prática e espiritual. 3. A fase da transcendência. O estágio final desta jornada é a transcendência. É quando não apenas entendes intelectualmente a natureza feminina, mas a aceitas emocionalmente sem ressentimento. É quando podes interagir com mulheres sem projetar nelas as tuas fantasias, mas também sem desprezá-las por serem simplesmente o que são. A transcendência permite o que parece paradoxal: relacionar-te com mulheres de forma mais satisfatória, precisamente porque não esperas delas o impossível. Podes apreciar a feminilidade pelas suas qualidades reais, não idealizadas, e estabelecer conexões baseadas na realidade, não na fantasia. Transcender não é fugir, mas enfrentar sem ilusões, escreveria Schopenhauer. O homem transcendente não é misógino nem romântico ingênuo, é um realista compassivo que entende as forças naturais em jogo. Capítulo 9, a aplicação prática da filosofia schopenhaueriana. Como este conhecimento se traduz na vida cotidiana do homem moderno, como converter filosofia em ação. Schopenhauer ofereceria estas orientações práticas. 1. Cultiva desapego estratégico. Ama como se um dia fossem partir, porque provavelmente partirão. Aconselha a sabedoria schopenhaueriana. Isso não significa ser cínico ou emocionalmente indisponível, mas manter uma reserva interior que garanta a tua integridade, independentemente das ações femininas. Na prática, isso significa: não sacrifiques amizades, carreira ou propósitos por relacionamentos românticos. Mantém a tua identidade separada. Tem limites claros sobre o que estás disposto a investir emocionalmente. 2. Observa ações, não palavras. Schopenhauer notou que a natureza feminina expressa-se em ações, não em declarações. O homem sábio, portanto, julga uma mulher pelo que ela faz, não pelo que diz sentir ou prometer. Ela diz que te ama, mas está constantemente indisponível. Ela afirma compromisso, mas mantém opções abertas nas redes sociais. Ela declara admiração, mas demonstra pouco respeito prático pelas tuas necessidades e valores. As contradições entre palavras e ações são sempre reveladoras da verdade que se tenta esconder. 3. Investe em valor real, não em valor performático. O homem que busca impressionar revela a sua própria insegurança. Observaria Schopenhauer se comentasse sobre técnicas de sedução modernas. Em vez disso, ele recomendaria o desenvolvimento genuíno de qualidades de valor duradouro, constrói força física e mental, desenvolve habilidades úteis e artisticamente significativas, cultiva a independência financeira e intelectual. Estes valores não apenas aumentam a tua atratividade, mas, mais importante, fortalecem o teu núcleo interior independentemente da validação externa. 4. Aceita a natureza cíclica dos relacionamentos. Para Schopenhauer, a expectativa de permanência eterna nos relacionamentos é uma das grandes fontes de sofrimento masculino. Tudo flui, nada permanece, ele lembraria citando Heráclito.
O homem sábio desfruta dos ciclos naturais da atração e conexão sem apegar-se desesperadamente a eles. Ele compreende que relacionamentos têm estações assim como a natureza e que tentar forçar sua continuidade além do ciclo natural apenas gera amargura e ressentimento. Capítulo final: amor verdadeiro através da desilusão. Existe um paradoxo profundo na filosofia schopenhaueriana sobre as relações. Apenas o homem que abandona o amor romântico idealizado torna-se capaz do amor autêntico. Quando deixas de projetar fantasias na mulher e a vês como ela realmente é, com a sua natureza pragmática, os seus instintos seletivos, as suas contradições inerentes, podes finalmente amá-la autenticamente, não como personagem de uma história que inventaste. Este amor lúcido é infinitamente mais profundo que o romance ingênuo. É um amor que não exige impossibilidades. É um amor que compreende as forças naturais em jogo e trabalha com elas, não contra elas. O amor verdadeiro nasce da compreensão, não da fantasia, concluiria Schopenhauer. Amar alguém pelo que realmente é, não pelo que imaginamos que seja, aí está a forma mais elevada de amor. Chegaste à encruzilhada. À tua frente estão dois caminhos. À esquerda, o caminho da fantasia persistente. Continuar a acreditar no conto de fadas romântico, mesmo quando toda a evidência o contradiz. Buscar a mulher diferente de todas as outras, que magicamente transcenderá a sua própria natureza para satisfazer o teu ideal. Este caminho promete momentos de êxtase seguidos de períodos cada vez mais longos de decepção amarga. À direita, o caminho do homem schopenhaueriano, aceitar a realidade natural, biológica e filosófica das relações entre os sexos, construir a tua felicidade sobre fundamentos que controlas, o teu caráter, o teu propósito, a tua autossuficiência. Este é o convite final, transformar esta compreensão filosófica da natureza feminina não em amargura, mas em libertação, não em resignação, mas em poder, não em isolamento, mas em conexões mais autênticas. O véu foi rasgado, a verdade foi revelada, o resto do caminho é teu para trilhar. O homem forte o suficiente para enfrentar a verdade torna-se paradoxalmente livre para amar de verdade. Arthur Schopenhauer.